Meu primeiro contato, então, com o conceito de dispositivo, contato mais consistente, foi numa aula da Suzana, em que ela trabalhava com o texto do Deleuze sobre o Foucault. E nessa aula, então, ela explicava, né, o que era o dispositivo Foucaultiano para Deleuze. Né. O dispositivo seria composto, então, de 4 linhas: uma de subjetivação, uma de poder, uma de visibilidade e outra de enunciação, de saber. Para mim, o dispositivo Foucaultiano, ele faz parte do principal conceito deleuziano, que é o de agenciamento. O agenciamento, então, seria composto de 3 linhas. Uma dessas linhas seria o dispositivo. A outra linha diria respeito aos devires. E a outra linha, as linhas de fuga. Não é a crítica a Foucault, mas sabe-se muito bem que Foucault sempre trabalhou com o poder. Poder sobre a vida. E sim, Deleuze e Guattari deram continuidade no trabalho, pensando então a potência da vida, que são os devires e as linhas de fuga. Porém, dizem que o último Foucault já tratava desse poder da vida em contrapartida ao poder sobre a vida. Então Foucault, depois Deleuze, e na continuação do trabalho do Deleuze, em sua especificidade, Negri trata principalmente então da biopolítica, frente ao biopoder. Biopoder como império, sociedade de controle, e a biopolítica, a multidão. Então são esses 3 sujeitos, autores, que eu acompanho desde 2009, 2008. A questão de Aidar leu Foucault, leu os Foucaultianos, leu quem trabalha com Foucault a partir de Agamben. Então tratou em seu livro principalmente então do dispositivo, do poder sobre a vida. E a sua parte final do livro, quando ele tenta trabalhar com a biopolítica, eu penso que ele não conseguiu dar consistência a um conceito de biopolítica midiática, contra-midiática, exatamente porque ele não se interessou por Negri. Então, o dispositivo faz parte do agenciamento. E uma questão que eu ando trabalhando nos últimos anos é exatamente pensar os dispositivos, encontrar os dispositivos. Em Mil Platôs, Deleuze e Guattari, eles tratam da segmentação dura, que diz respeito às sociedades de Estado, que diferem das sociedades contra o Estado ou sem Estado. E essa segmentação dura, então, seria um aglomerado de dispositivos que compõem a vida, então, essa vida estratificada dessas sociedades. Deleuze diz que nós somos segmentados principalmente de 3 formas. Há uma segmentação linear, que diz respeito então ao percurso de uma vida, do nascimento até a morte, que seria então o sujeito que nasce, vive numa família, vai para a escola, entra no exército, começa a trabalhar e depois morre.
São esses segmentos, né, os dispositivos, né? Família, escola, casa, família, escola, casa, exército, fábrica, empresa, aposentadoria e morte, né? E esses dispositivos são talvez um dos principais em Foucault, que diz respeito aos dispositivos disciplinares, né? Que é a casa, a escola, a empresa e assim por diante. E Foucault dizia, né, que então todos esses dispositivos eles têm a mesma lógica da prisão, né? Que é esse espaço fechado e hipervigiado. Futuramente, Pelbart vai dizer que na sociedade de controle não importam mais os dispositivos, já que não há mais fora do poder. Não se está nunca fora do poder. Então a primeira segmentação. A segunda segmentação seria a circular, que são os interesses do sujeito, né? Como ele percebe o mundo, que tipo de mundo ele percebe, a hierarquia de sua percepção, né, do que ele considera de importante no mundo. Então a casa, bairro, cidade, estado, nação e depois o mundo. Então ele é segmentado circularmente por coroas, né? Casa, bairro, cidade, estado, nação. E sim, a importância que o sujeito dá, né, para a vida privada, para a casa, a importância que o cidadão dá para o bairro, a importância que o povo dá para o Estado, e as questões globais, elas são há menos interesse pelas questões globais, pelo esse estriamento, né, do Estado, mas assim como o ser humano se pensa no mundo, então, e na natureza. Então os dispositivos, né, a casa como dispositivo, o bairro, a cidade como dispositivo, a nação como dispositivo, né, e a cidade como dispositivo é, então, a cidade como dispositivo acho que é o objeto principal do meu trabalho, porque eu penso a cidade não numa cidade específica, mas eu penso a cidade, né, a metrópole, como esse modelo repetido por todo o globo. Então não há muita diferença de natureza entre Porto Alegre e Rio de Janeiro, ou Rio de Janeiro e Barcelona, já que são cidades, então, moldadas a partir do espetáculo, da espetacularização, né? Então, quando eu penso na cidade, não é uma cidade, né? É o modelo cidade. Não é um objeto, né? É o processo, né? A espetacularização das cidades. E a outra segmentação, que é uma segmentação que reúne outros tipos de dispositivos, seria então uma segmentação mais abstrata e mais simbólica, mas extremamente profunda e importante, que talvez diga respeito à grande questão da história, diz respeito à grande questão do pensamento moderno, que são as dicotomias, as binaridades. Então somos segmentados em pares, os sujeitos são cortados, recortados, segmentados em pares. Gêneros, homem e mulher, classes, ricos e pobres, idades, adultos e crianças, raças, brancos e outros, e assim por diante. E sim, a questão de pensar as dicotomias, a binariedade, esses dispositivos, pensá-los
como uma das linhas do agenciamento, que é exatamente essa linha dura do agenciamento, e pensar então as binariedades como afrontadas pelos devires e pelas linhas de fuga, esse tipo de pensamento, para mim, diz respeito à cartografia, e a cartografia é a crítica.